のみんなとつながろう Corações Unidos. Boa tarde, queridos amigos ouvintes da emissora Sakura FM. Vamos começando aqui com mais um programa Corações Unidos e quem apresenta somos nós, Ana Cristina e Haruko Ito. Tudo bem com vocês? No bloco Você Sabia de hoje, vamos falar sobre intoxicação alimentar. No bloco Entrevista do Mês, teremos a participação do Henrique Yamaguchi Augusto, aluno da Universidade Doshisha, que está estudando no mestrado profissional, no MBA, cursando há 2 anos aqui no Japão, né? Vamos falar com ele e não percam! O nosso programa está no ar nos terceiros sábados do mês, começa ao meio-dia e tem duração de 15 minutos. Temos como objetivo oferecer informações da cidade, da cultura japonesa e muito mais para facilitar e enriquecer a sua vida aqui no Japão. O Corações Unidos é patrocinado pela Associação de Intercâmbio Internacional de Nishinomiya. この番組はポルトガル語を話す住民の方向けに生活に役立つ情報や防災についての情報をお知らせしています。今月は食中毒にならない3つのポイントと梅雨シーズンの大雨についてお話しいたします。インタビューのゲストはサンパウロ出身で現在同志社大学大学院生エンリケ山口アウグストさんです。お住まいの京都からはるばる来てくださいました。お楽しみに。提供は西宮市国際交流協会です。Agora entrando no bloco Você Sabia? Já estamos em plena estação de chuvas, conhecida como tsuyu no idioma japonês. A alta umidade nesta época ajuda a proliferação de bactérias nos alimentos e assim aumenta o risco de intoxicação alimentar. No japonês, a intoxicação alimentar é chamado de shokuchudoku. O que fazer então para evitar este problema? Há 3 estratégias importantes para este fim. Evitar que bactérias entrem em contato com comidas, evitar que elas proliferem e combatê-las. A primeira estratégia é o mais básico no campo de higiene. Deve ser praticado sempre e não somente durante a época de chuvas. Quando for cozinhar, lave bem as mãos e também a faca e a tábua, o manaita, cada vez que utilizá-las para cortar carne ou peixe, a fim de evitar que bactérias que estão na carne ou no peixe passem para os legumes ou verduras. A segunda estratégia é de evitar a proliferação das bactérias. Guarde os alimentos na geladeira logo que voltar das compras. Ou, se for guardar comidas que sobraram, leve à geladeira o mais rápido possível. Durante a época de chuvas, a população de bactérias aumenta rapidamente na temperatura ambiente e em apenas algumas horas já proliferam o suficiente para afetar a nossa saúde. Por exemplo, é uma prática comum de deixar o curi descansar durante a noite para ficar mais gostoso, mas isso só durante o frio do inverno. Agora, nesta época, deixe o curi esfriar um pouco e bote logo na geladeira. Não deixe a panela de curi na mesa durante a noite de qualquer maneira. Todo mundo gosta de carê, tem que tomar cuidado esse curi, né? Pois é, bem perigoso, shokuchudoku. A preparação da marmita, o bentô, durante o tsuyu também é complicado, pois precisamos ter muito cuidado para evitar que a comida estrague antes de ser consumida. O importante é esfriar bem as comidas antes de fechar a tampa e de sempre pôr um gel congelante junto com a marmita. Se possível, utilize lancheiras que mantenham a comida fresca e logo que chegar na escola ou no local de trabalho, deposite a um local fresco. O gel congelante pode ser adquirido nas lojas 100 Shop, nos supermercados e vários outros locais. É uma boa ideia guardar os congelantes que você receber quando comprar bolos ou sushi para levar. A terceira estratégia é de combater ou matar as bactérias. Quase todas elas morrem em alta temperatura. No caso de carnes, é melhor consumir bem passadas. É recomendável cozinhar no mínimo por 1 minuto, após a temperatura do interior da comida atingir 75 graus Celsius. Quando for esquentar o curry que estava dentro da geladeira, é preciso misturar bem até ferver. Se por um acaso estranhar o cheiro ou a cor da comida, jogue fora sem hesitar. Não há nada mais importante que a sua saúde.
Mas, se infelizmente você passar mal, consulte um médico o mais cedo possível. Os sintomas de intoxicação são, por exemplo, náusea, diarreia, febre e sentido de cansaço. Caso os sintomas forem graves ou se você não souber onde fazer consultas, utilize o serviço da consulta médica de emergência, o Chapo 7119. É o hashtag, pessoal. Hashtag 719, né? Pois é, o atendimento é de 24 horas todos os dias e em vários idiomas, inclusive o português. Você será atendido por especialistas médicos que poderão oferecer informação sobre hospitais ou clínicas ou mesmo chamar uma ambulância se for o caso. A Prefeitura de Nishinomiya tem alertado recentemente sobre um tipo de bactéria chamada de Campylobacter, que existe na carne de galinha. Esta bactéria tem a característica de causar problemas de saúde mesmo em pequenos números, e os sintomas podem não aparecer até de 2 a 5 dias após a contaminação, dificultando a percepção da causa. Vamos tomar cuidado. 7.7 Sakura FM. Agora vamos entrando no bloco Entrevista do Mês. Estamos aqui com o Henrique Yamaguchi Augusto. Henrique, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde e muito obrigado pelo convite. Obrigada a você, né? A gente que agradece, né, a sua presença aqui no nosso programa. É uma honra, né, ter você aqui. Bom, eu conheci o Henrique esses dias, né, e convidei ele para vir conversar aqui com a gente no nosso programa sobre a estadia dele aqui no Japão, né? Como tá sendo. Bom, como a gente falou no começo do programa, o Henrique é aluno da Universidade do Shisha, certo? Lá em Kyoto, né? E ele tá cursando no MBA, né? Um mestrado profissional dessa universidade. E há quanto tempo você tá no Japão, Henrique? Por volta de 9 meses, né? Mas tá passando muito rápido. Você tá sentindo que tá sendo muito rápido? Tá passando bem rápido. E então, como você comentou, o meu curso, ele tem duração de 2 anos, né? Então, eu estou chegando na metade dele. Verdade. Né? Então... Você tá sentindo que tá rápido demais, né? Pois é, tá passando bem rápido. E falar um pouquinho do curso? Como é que é? Pode ser, mas assim, Você tá aproveitando bastante? Pelo jeito você tá aproveitando bastante pra sentir sim. que tá correndo assim, né? Tá Sim. sendo boa a sua estadia, certo? Muito boa. Ao começar a falar da cidade de Kyoto em si, que eu achei uma cidade muito legal, porque ela não é muito grande, eu acho, né? Então, tem de tudo lá. E como ela não é muito grande, é muito fácil de você se locomover, é muito fácil de você, né, ir pros lugares. Sim. Você tá se locomovendo como? Você usa bicicleta Eu ou mais de trem? Como é que você tá? Trem, metrô, certo. Andando bastante, né? Mas eu acho que o curso do MBA é bastante puxado, né? Então você tem que passar bastante tempo estudando, não é? Isso. E sobra um pouco de tempo para conhecer a cidade? A gente sempre tenta conciliar, né? Um pouco. Então, no meu caso, é um curso que eles falam internacional, né? Então, o curso ele é em inglês. Então, além de eu ter que frequentar as aulas da faculdade, ainda tenho que estudar o japonês, né? Então, também tem que achar um tempinho para conciliar faculdade com... vida pessoal, com estudo do japonês, né? Certo. Então, e eu acho que Kyoto é uma cidade muito boa porque dá pra fazer tudo isso, né? É mesmo, né? Eu acho que tem vários de tudo. templos, vários pontos turísticos, é verdade. Então, muito bom. Outra coisa, a faculdade também, privilégio, né? De estar em Kyoto, sim, né? Sim, eu acho que muito legal. E a faculdade também, ela é bem próxima, ela é bem localizada, eu diria, né? Então, ela é bem próxima da estação de Kyoto. Então, também, se depois da aula tiver um tempinho, quiser fazer alguma coisa, também é possível, porque a faculdade, ela é muito no centro, né? Então, ajuda bastante. E é isso, é muito legal, gostando bastante. Você está curtindo os amigos, os colegas que vêm de vários países do mundo? Muito. Como que é? Interessante dizer, a minha sala, se eu não me engano, somos em 43 ao todo. Sim. E são
acho que são por volta de 20 nacionalidades diferentes, né? Um pouquinho menos, acho que uns 18, 20. Só que é interessante porque... Um mini universo, né? Isso. Na sala de aula, né? É bem interessante, países. porque todo mundo lá que tá aqui procurando esse MBA internacional tem um background diferente, né? Tem idades diferentes, carreiras diferentes, então são todos reunidos na mesma sala de aula, então é muito interessante, né? Ainda mais quando tem as discussões em grupo, né? Trabalhos em equipe, que fica bem evidente essa... Diversidade, isso, né? Então é muito interessante, é uma experiência bem única mesmo, eu estou gostando bastante. Incrível, né, pessoal? Mas bem, o Henrique, para poder se cursar nesse curso MBA, ele não é à toa, né? Porque ele é fluente no inglês também, porque no ensino médio você teve uma oportunidade de viver na Dinamarca por 1 ano como intercambista. Isso. Certo, Henrique? Isso. Eu fui intercambista do Rotary, né? Tive a oportunidade de viver 1 ano na Dinamarca, como você comentou, né? No meio do meu ensino médio, então foi meio sanduíche que fala, né? Então, isso para mim foi fundamental. Primeiro para poder aperfeiçoar as línguas, né? Habilidade de comunicação e tudo. E também por despertar esse interesse desde cedo, né? Desde adolescente, diria, de querer, se possível, estudar no exterior mais uma vez e poder vivenciar tudo isso que eu vivenciei alguns anos atrás. Conhecer o mundo, não só no Brasil, né? Exato. Mas também você tinha nos mencionado antes que você tinha raízes assim também no Japão e que você tinha viajado aqui para o Japão com a base de intercâmbio, mas também com assim, família e tal, né? Isso aí, pessoal. Bom, então... sobre o background do Henrique, a gente vai falar no mês que vem, né? Então, pode ser? Que também é interessante, pessoal. Sim, não sim. percam, ok? Muito obrigada pela sua obrigado. participação hoje. Obrigado. Mês que vem continua. Obrigada. Sakura FM 防災情報です。 Mais um assunto relacionado ao período de chuvas, o Tsuyu. Nesta época, devemos estar também atentos às chuvas torrenciais e o risco de desmoronamento de terrenos íngremes, enchentes de rios e inundações. Recomendamos que todas as famílias examinem, mais uma vez, o mapa Nishinomiyashi Bosai Map, ou pela internet o Hyogoken Hazard Map. Examine o nível de risco do local onde moram, estudam ou trabalham e prepare ou atualize o conteúdo das sacolas para levar nos casos de emergência. Sempre preste atenção às informações na televisão, rádio ou smartphone para se atualizar a respeito da situação meteorológica, da precipitação, do nível do rio na vizinhança, etc. Quando estiver chovendo forte ou por um período muito prolongado, evite sair de casa. Se a sua casa se encontra em um local baixo ou próximo ao rio, prepare-se à inundação, depositando sacos de areia junto às portas. Quando o perigo for iminente, a prefeitura emitirá alertas para que os residentes se refugiem, mas é importante que cada um preste atenção aos sinais de perigo e haja rapidamente por conta própria para se defender. Porém, lembre-se que é muito perigoso sair de casa depois de haver escurecido ou quando desmoronamentos ou enchentes já tenham acontecido. Nestes casos, fique dentro de casa, escolhendo locais relativamente seguros, como andares superiores e quartos afastados do morro. Bem, amigos, o Corações Unidos deste mês vai ficando por aqui. Tomara que vocês tenham gostado. E, para finalizar, a Nia está disponível para oferecer informações sobre cursos do idioma japonês, eventos culturais e para atender às suas dúvidas ou dificuldades do dia a dia também. Entre em contato pelo telefone 0798-328680 ou mande um e-mail para nia@nishi.or.jp. A NIA funciona todos os dias, exceto às terças e feriados nacionais, das 9h45 da manhã até às 6 da tarde. Um bom fim de semana para todos vocês e, como citamos hoje no nosso programa, cuidado com intoxicação alimentar. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. 提供は西宮市国際交流協会でした。